Ó. Olha aqui. Então, vou fazer a demonstração assim. Se A é inteiro, se A é inteiro, B é inteiro diferente de zero, e A sobre B ao quadrado é igual a P, o que é que eu estou supondo, hein? O que é que eu estou supondo aqui? Não, eu estou supondo... Olha o que é que eu estou supondo aqui com esse si. Está gravando, tá? Olha o que eu estou supondo com esse si. Se A é inteiro, B é inteiro diferente de zero, e A sobre B ao quadrado é P, eu estou supondo que a equação tem solução no conjunto dos números racionais. Eu vou dar uma demonstração chamada demonstração por absurdo. Eu vou negar aquilo que eu quero provar. Eu não quero provar que esta proposição é verdadeira. Que proposição? Que essa equação não tem solução em quê? O que eu farei? Eu vou negar que ela seja verdadeira. Ou seja, eu vou supor que ela tem solução. Eu estou aqui supondo a existência de um número racional, porque isso não é um número racional. Se A é inteiro e B é inteiro diferente de zero, A sobre B é um número racional. Então, se A sobre B ao quadrado é P, qual é a conclusão? Qual é a conclusão daqui? Então, o quadrado de A sobre o quadrado de B é P. Isto é, A2 é o dobro de B2. É P vezes B2. P vezes B2. Estou pensando no 2. Correto? Então a conclusão disso é que A2 é igual a PB2. Daí, eu tenho duas conclusões. Se eu pego a fatoração de um número inteiro em primos, a decomposição de um número inteiro em primos, o quadrado desta fatoração é a fatoração do quadrado desse meu número. Eu tenho um número K. Eu faço a fatoração dele em primos. Elevo essa fatoração ao quadrado, usando as propriedades de potência, com coeficientes inteiros. Eu tenho um produto de potências de primos, onde todos os expoentes são o quê? São pares. O quadrado de uma fatoração em primos é outra fatoração em primo, onde todos os expoentes são pares. E essa fatoração é a fatoração do quadrado do meu número. Pelo teorema fundamental da aritmética só tem, não é não? K, ó, o N é igual a P1 elevado a N1 vezes PK elevado a N de K. Quem é N ao quadrado? P1 elevado a 2N1 vezes P2 elevado a N2 vezes PK elevado a 2NK. Então, observe aqui. Se A2 é PB2, o P é fator primo de A2. Mas aí ele tem que ser o fator primo de A2, um número par de vezes. Então, a conclusão daqui, seguinte. Daí, P é fator primo de A2. Ele é fator primo de A2, porque A2 é PB2, então ele é divisor de A2, olha, ele é divisor de A2, pela definição de ser divisor. Então ele é um divisor primo, ou seja, é um fator primo de A2, um número
par de vezes. E P é fator primo de quem? De PB2. Um número ímpar de vezes. Por quê? Porque a possibilidade aqui é que P seja fator primo de B2. Ele é fator primo de B2 um número par de vezes. Se ele não for fator primo, ele é fator primo um número zero de vezes. O importante é que P é um fator primo de B2 um número par de vezes. Zero é par. Multiplicado por P, eu terei que P é um fator primo de PB2 um número, o quê? Ímpar de vezes. O que é um absurdo. Porque eu estou falando do mesmo número. E não para o mesmo número, o número primo não pode ser fator dele o número par de vezes e o número ímpar de vezes, porque a fatoração é o quê? É única. Entendido? Entendido? Tá? Entendido? Logo, o que é um absurdo? Vou botar aqui. O que é um absurdo? O que é um absurdo? Porque a fatoração é única. Qual é a conclusão? Esse absurdo foi originado aonde? Quando eu supus o quê? Que a equação tinha uma solução no conjunto dos números racionais. Portanto, não existe o número A sobre B, o número racional A sobre B, cujo quadrado é P. Não existe. Tá? Não existe. Entendido? Então, você o que é um absurdo. Eu quero dar esse exemplo e eu vou voltar a trabalhar com ele quando eu estiver explicando a lógica, com a introdução à lógica, tá? Eu estou usando aqui para você entender. Uma demonstração por absurdo é o seguinte: você quer mostrar a veracidade de uma proposição. Então você nega a proposição. O que é negar uma proposição? Vamos que é isso? É afirmar o contrário. Negar uma proposição é afirmar o contrário. Qual é a minha proposição aqui? Minha proposição é que essa equação não tem solução no conjunto dos números racionais. Qual é a negação? A equação tem solução, que é exatamente o que eu estou supondo aqui. Que é, se A inteiro, B é inteiro não nulo e A sobre B é B ao quadrado, então eu estou assumindo como hipótese que a equação tem solução em quê? Aí eu chego a um absurdo. Qual é absurdo? O mesmo número tem duas fatorações distintas. Logo, a equação x2 igual a p não tem solução aonde? Aqui. Aqui. Tá com quanto tempo aqui? 10 minutos. Ainda dá mais uns 5 minutos. É bom, eu dei essa demonstração por absurdo, mas você pode pensar na forma direta também dessa demonstração. Tá?
na forma direta. A forma direta é a seguinte, ó. Também a forma direta. Posso apagar? Posso? Olha a forma. Opa, corolário. Então a equação x2 igual a p não tem solução em Q. Você pode pensar. Eu perguntei se eu podia pagar. Quando eu perguntar, você responde não, tá? Vamos. A solução, olha que é uma prova aqui. Sejam A inteiro e B inteiro não nulo. Tens. O P é primo. A hipótese, vamos admitir a hipótese. O P é primo. Sejam A inteiro e B inteiro não nulo. Temos duas coisas. O P é fator, ou seja, é divisor. É fator, é divisor. O que é ser divisor? É ser fator, é dividir, certo? O P é fator primo, é divisor primo de A2. Eu não preciso nem botar, porque eu já estou assumindo que ele é primo, tá? O P é fator de A2, o número o quê? Par de vezes. Mas se o A for 1, ele não é fator, ele não divide A2. Aí ele é fator um número o quê? 0 de vezes. E 0 é par. Então não está nada errado o que eu afirmei. Correto? Então o P é fator primo de A2, um número par de vezes. E P é fator primo. Repetir o primo, né? Não precisava. É fator primo de 2B2. O número o quê? Ímpar. Que ele já para de PB2. PB2. Que história é essa com 2, né? Eu sempre fico pensando na equação x ao quadrado igual a 2. Mas eu estou querendo demonstrar para x ao quadrado igual a p. O número ímpar de vezes. Então, concordam comigo? O P divide, porque dizer que é fator é dizer que divide, tá? O P é fator primo de A2, um número par de vezes. E P é fator primo de PB2, um número ímpar de vezes. Logo, o A2 é diferente de PB2. Porque eu não posso ter a igualdade. Porque se eu tivesse a igualdade, o que é que aconteceria? O mesmo número ter duas fatorações. O quê? Não é certo, não. Distintas. O mesmo número ter duas fatorações distintas. Isso não pode ocorrer por causa de quem? Por causa do teorema fundamental da aritmética. Isto é, A sobre B ao quadrado é diferente de P. Então, essa é a demonstração direta. Tá? Usando a argumentação. Então, o que está demonstrado aqui? Qualquer número racional ao quadrado. O que foi que eu demonstrei? Qual é a leitura que eu faço dessa demonstração? Qualquer número real ao quadrado, porque se sejam, tá? Tem o significado de qualquer. Ele é arbitrário.
A e B, A inteiro, B inteiro, diferente de nulo, que são escolhas arbitrárias. Ou seja, qual é a leitura que eu faço daqui? Qualquer número racional A sobre B, ao quadrado, é diferente de P. E aí eu preciso escrever mais alguma coisa? Não. O que é que isso diz? Diz que essa equação não tem solução em Q. Acabou. Tá? Vocês concordam? Demonstração um pouco mais direta. Tá? Só que aí tem um teoremazinho interessante, que é o teorema de Pitágoras. E lembrando do que foi feito na aula passada, que eu descarrego os números inteiros, os números naturais, os números inteiros, os números racionais na reta. Então todo número racional é um comprimento na reta numérica. É um comprimento relativo. Só que tem um teoremazinho, é o teorema de Pitágoras, que diz que num triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Eu gosto de pensar no teorema de Pitágoras como ele foi enunciado inicialmente. O teorema de Pitágoras ele foi enunciado inicialmente da seguinte forma. Ó, o teorema de Pitágoras, ele foi enunciado da seguinte forma. Você tem um triângulo retângulo, então eu tenho que diminuir para conseguir construir. O teorema de Pitágoras diz o seguinte: quando você constrói um quadrado, um primeiro quadrado cujo lado é a hipotenusa, um segundo quadrado cujo lado é um dos catetos, e um terceiro quadrado cujo lado é o cateto restante. Então, a área do quadrado formado pela hipotenusa, que se diz simplesmente a área do quadrado da hipotenusa, o quadrado da... Em potência se usa, assim, você lê x elevado a 2, você lê x ao quadrado. Tá? Porque a área de um quadrado que é o produto de uma aresta pela outra aresta, que são iguais, é uma potência. Daí que vem a palavra o quadrado, cálculo de área, quadrado. Cubo, o que é o cubo? Qual é o volume de um cubo de aresta A? A vezes A vezes A a terceira, A ao cubo. Mas você pode pensar o que é o cubo de aresta A. É o cubo onde todas as arestas são A. O cubo, o quadrado de lado A, todos os lados são A. O quadrado da hipotenusa é o quadrado cujo lado é a hipotenusa. O quadrado desse cateto é o quadrado cujo lado é esse cateto. Então, o teorema de Pitágoras diz a área do quadrado da hipotenusa, aí não é álgebra, tá? É geometria. O quadrado da hipotenusa. O que é o quadrado da hipotenusa? O quadrado cujo lado é a hipotenusa. A área do quadrado da hipotenusa é a soma das áreas dos quadrados dos catetos. Esse quadrado formado por esse cateto, esse quadrado formado por esse outro cateto. É o teorema de Pitágoras. Eu prefiro pensar assim, porque foi assim que ele foi anunciado. E não tinha nem esse conceito de número real. Talvez os números racionais nem estivessem bem definidos, tá? E quando você tem essa visão aqui, dessa forma, você consegue dar uma demonstração trivial. Você pensando geometricamente, você consegue uma demonstração trivial para o teorema de Pitágoras, um teorema importantíssimo,
tá? É o teorema base, assim, vamos dizer, para trigonometria. E muitos de vocês já devem ter visto. O que eu vou fazer aqui? Você pega, tá? Você pega aqui, ó, o cateto, o outro cateto maior, um pouquinho maior. Aí esse cateto, o outro cateto um pouco maior, né? Aí pega esse cateto preto, o outro cateto um pouco maior. Aí você pega esse cateto preto, o cateto preto é menor, e o outro cateto azul, que é o cateto maior. E monta esse quadrado. Quadrado de lados, os lados são formados pelos dois catetos em sequência, certo? Quadrado aqui. E aí eu chego aqui, pego esses pontos e uno. Quando eu faço isso, eu decomponho o quadrado maior, cujos lados são os catetos distribuídos, né, um do lado do outro. Eu decomponho o quadrado maior em 5 figuras. 3 triângulos, que são os meus triângulos. Um triângulo de interesse, esse triângulo aqui, tá? E uma figura no meio, que é um quadrilátero com 4 lados iguais, que os lados são todos hipotenusa. E por simetria, olha, você vê que todos os ângulos são iguais. De onde você olha, você vê o mesmo ângulo. Então essa figura de dentro, ela tem 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Portanto, é um quadrado. Isso é a definição de quadrado. Preste bem atenção. O que é a definição de polígono regular? É um polígono de n lados, com n lados iguais e os n ângulos internos iguais. E, portanto, o que é um quadrado? O que é um quadrilátero regular, que nós chamamos de quadrado? É o quadrilátero com 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Como consequência, todos os ângulos serão iguais a 90 graus. Isso é consequência, tá certo? Então essa figura do meio é um quadrado, que é exatamente esse quadrado aqui que está aparecendo. E esses 5 triângulos, cada um, os 5 triângulos são congruentes, são todos iguais a esse que está aqui. E agora eu vou fazer a divisão, eu vou fazer a construção assim, ó. Eu vou pegar, vou botar aqui o bichão preto, tá? Tá o preto aqui. Esse quadrado preto aqui. Aí eu vou botar o quadrado vermelho bem aqui, ó. Vou botar o quadrado vermelho bem aqui do lado desse. Entendeu? Tá bom? Aí eu venho com o vermelho aqui, ó. Então, se eu vier com o vermelho aqui, preto, vermelho. Ó, preto, vermelho. Vermelho, o que sobra aqui é o quê? É ou não é? É ou não é? Então, de tal forma que aqui está o preto e aqui está o vermelho. Os catetos. Então tem o mesmo quadrado. É o mesmo quadrado grande de cima. E agora eu vou subdividir aqui. Ó, tá aqui é certo, exatamente. Então eu tenho. Não é vermelho, desculpe. É o azul, né? Calma. Troquei as bolas. Vamos consertar.
Vai sair no vídeo, porque eu não edito o vídeo, que eu não tenho tempo para isso, né? Se eu editasse, tirava todos esses erros. Não será o caso, tá? Tanto aqui. O pessoal diz, edita o vídeo, se eu tivesse tempo eu editava. Não tenho tempo. Tanto aqui. Mas já estava olhando estranho, porque vocês entenderam o que eu estava fazendo. Então eu vou botar aqui, ó, o azul, né? O cateto, não é hipotenusa, o cateto. Então o azul aqui. Tá? O azulzinho aqui. Ele é menor, né? Um pouco menor. Tá, azulzinho aqui. Ok? Aí eu vou botar o azulzinho bem aqui de novo, ó. É o azulzinho, viu? É o quadrado azul. Aí se eu vou botar o azul aqui, com preto aqui, isso que fica aqui é o preto, ó. Não é o preto? Né? Porque vem o azul até aqui, vem o azul até aqui de novo. Mas isso que está aqui por cima é o preto colado, ó. É o preto. Tá? E esse é o azul. Tá aqui o preto e aqui o azul. Ó. Cateto azul, cateto azul, cateto azul, cateto preto, cateto preto, cateto preto, cateto preto, cateto preto, cateto preto. Agora eu vou fazer o seguinte. Quando eu divido aqui, ó. Isso aqui é o quadrado, é esse quadrado. E esse aqui é esse quadrado. Aí eu venho aqui, nesse aqui, ó. Nesse aqui, porque isso aqui não é azul não, desculpe. Ah, não, isso aqui é azul. É azul, desculpe. É azul. Eita, Romeu, tá ruim, né? Então eu pego esse retângulo aqui, tá com a diagonal. Quem são esses retângulos? Quem são? Cateto azul, hipotenusa vermelha, são esses retângulos. Chega aqui também divido. Eu faço essa decomposição. Os quadrados de baixo são iguais aos quadrados de cima. Princípio aditivo da área. A área do todo é a soma das áreas das partes. Se a área do todo é a soma das áreas das partes, vale o princípio subtrativo. Tá? Se eu retiro uma área, a área que fica, a área da região que fica, é a área do todo menos a área do que eu tirei. Então essas duas figuras são o mesmo quadrado, embora não pareça, tá mal desenhado, mas aí eu faço propositalmente. Tá? Então, faz de conta que eu estou fazendo. Que negócio é esse? Olha, tá aqui. É porque está por cima. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse triângulo daqui e vou tirar esse triângulo aqui. Tirei a mesma figura dos dois, permaneceu igual, ocupa a mesma porção do espaço, tem a mesma área. Aí eu vou tirar esse triângulo daqui e eu tiro esse aqui. As duas que ficaram ocupam a mesma porção do espaço, tem a mesma área. Eu tiro esse aqui e vou tirar um daqui. O que ficou ocupa a mesma porção do espaço. Né? Tiro esse aqui, tiro esse daqui. O que ficou ocupa a mesma porção do espaço. Então a área desse quadrado é a soma das áreas desses dois. Aí tem o teorema de Pitágoras. Certo? Por decomposição. A menos do desenho que está mal feito, está tudo correto. Tá bom? Então vamos esquecer a geometria, né? Tá desenhado, vamos esquecer a geometria então vamos pensar. Agora vem a álgebra com geometria. Como é que fica o teorema de Pitágoras, né? Tá aqui Pitágoras. Vamos colocar as medidas, né? Vamos colocar as medidas. E aí você tem A, B e C. Aí o que é que diz o teorema de Pitágoras? O quadrado, ó,
assim, né? B2 mais C2. E vamos para a reta numérica. Vamos para a reta numérica. Está aqui a reta numérica. Vou colocar só o 0, o 1 e o 2. E eu vou construir um triângulo retângulo aqui, levantando a unidade por esse ponto. E vou pegar essa diagonal. Essa diagonal não, essa hipotenusa. O comprimento dessa hipotenusa não é um número racional. Porque o comprimento dessa hipotenusa é algo cujo quadrado é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, ou seja, x ao quadrado é 2. E essa equação não tem solução no conjunto dos números racionais. Ou seja, esse comprimento aqui não é expresso por um número racional. Isto é, ele não é expresso como uma fração da minha unidade estabelecida na reta numérica. Isso quer dizer, seguinte coisa, se eu chegar aqui, preste atenção à construção, se eu chegar bem aqui, pegar um compasso, tá certo? Um compasso, e todo mundo sabe o que é o compasso? Né? Abertura, mesmo abertura, e traçar um círculo aqui, raio igual a x. Esse ponto aqui, ele não está associado a um número racional, porque essa distância não é expressa por um número racional. Então isso é uma prova, né? É uma prova. Bem, o que é que você tem aqui? O que significa essa equação não tem solução em quê? Significa que há comprimentos na reta numérica que não correspondem a números racionais. Na parada?